Estamos aqui em mais um encontro, o nosso melhor encontro, a nossa melhor versão, né? E como sempre, trazendo essa proposta de proporcionar momentos alegres, felizes, conhecimento, coisas também da psicologia, que é a nossa área, né? E eu fico muito feliz de estar em mais um capítulo dessa história, tá bom? Hoje, trazendo para vocês duas grandes mulheres, dois grandes pesos na minha vida, e que com certeza vai somar também na vida de vocês. Esse encontro de hoje também foi muito esperado, né? Dentro da história do encontro na minha cabeça, quando eu já imaginava tudo isso. Então estou aqui com a Vanessa. Olá! E com a Graziele. Olá! Tudo bem, meninas? Tudo bom, bem, graças a Deus. Ai, que bom. Sejam bem-vindas ao encontro. Muito bom revê-las. A Grazi eu vejo quase todo dia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a nossa vida, sobre o que essas mulheres passaram. Elas tiveram um testemunho forte de vida, né, de superação, e o que a gente pode tirar dessa superação, né? De toda batalha, gente, a gente pode sempre tirar uma lição, né? Pode tirar um aprendizado, pode tirar força, pode tirar ganhos, né? Os frutos que vêm com tudo isso, tá bom? Então, Van, da onde você é? Bom, eu sou daqui de São Paulo mesmo, né? Nasci ali no Hospital da Vila Matilde. Sim. E... Bom, sempre Quantos foi anos muito... você tem? 39 anos. 39. A idade a gente fala, a gente só não fala o peso. Aham. Grazi, tem quantos anos? Tenho 32 anos. Da onde você é? Aqui de São Paulo. Da onde? Do Imirim. Do Imirim? Do Imirim. Dá um alô pra galera do Imirim. Olá, gente, meu pessoal. Aqui, ó. Pra cá, ó. Olá, gente, meu pessoal do Imirim. Beijo, amo vocês. Isso aí pra sua mãe, Dona Beijo, Gláucia. mãe. Beijo pra todo mundo. Ô, Grazi, já falando da sua mãe, ela é uma pessoa que você se espelha? Uma pessoa que eu me espelho. Uma guerreira. Uma pessoa que sempre esteve Fala do meu uma característica lado. da sua mãe. Ah, minha mãe é... Nem sei o que eu posso falar. Minha mãe é tudo. É maravilhosa, é meu porto seguro. É tudo. É uma guerreira. É uma pessoa que batalha sempre lutou pra cuidar e criar das suas filhas. E você tem alguma coisa parecido com a sua mãe? Ah, eu tenho. Ansiedade. Ansiedade, ela é ansiosa? Ansiedade. Dona Gláucia, vamos controlar esse coraçãozinho, hein? A gente quer tudo muito rápido. Nossa, a gente se marcam alguma coisa pra gente em Ô, tal Grazi, horário. mas por que tudo tão rápido assim? Ai, porque a gente é assim, a gente gosta de ser... Imaginar, vai, faz e vamos pra frente. Isso aí. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Vanessa, e você? O que você tem de parecido com a sua mãe? Eita, eu acho que... Coragem. Coragem, Né? boa. A minha mãe, ela Quer mandar um surpreende beijo pra ela? muito. Beijo, mãe. Sua linda. Aproveitando, beijo, mamãe. Te amo, ó. Tamo aqui no encontro. Tudo pra você, viu, mãe? É você que fez tudo isso aqui. Se não fosse, né? Não tivesse me feito, como é que ia ter tudo isso aqui, né? Pode falar. Bom, a minha mãe Daiana, né? Meu pai Daiano também. E eu acho que esse povo tem uma característica, assim, de luta. Uhum. Né? Na história, na Não raiz, tem, né? E, bom, eu preciso aprender muito mais, né? Mas a minha mãe cozinha, que é uma maravilha. Ah, Eita. comida nordestina. Feijoada dela não tem pra ninguém. Eu consegui sentir até o cheiro daqui, moqueca. Hoje ela fez feijoada. Qual que é o nome daquela Ai, outra? meu Acarajé, Deus, que acarajé. eu amo. Sou apaixonado. Baião de Com dois. carne. Falando um pouco da nossa regionalidade, né? Nosso Brasil tão rico, né? É. E o Nordeste, inclusive, eu amo. Minha família, eu tenho família da Bahia e eu tenho família de Pernambuco. Ai, que gostoso. Né? Pernambuco da parte da mãe e Bahia da parte do pai. E fui uma vez na Bahia em 2017, Salvador. Nossa, que lugar incrível. Eu gosto do calor. Olha, não gosto muito do calor. Eu E o gosto calor que do tá calor. fazendo em São Paulo esses dias, gente? Que delícia. Você... Ah,
Ela tá derretendo. Ai, E eu eu também, amo. aqui, ó. Morrendo aqui, Adoro. aqui. Grazi, como é que é esse calor pra você? Não, não dá, não dura chapinha, não dura nada. Mas se Ai. chove, a chapinha também não aguenta. Não, se chove também não aguenta. Ah, vocês Mas são se- adeptas da chapinha, né? Que eu tô vendo. Não, eu nasci assim. Super natural, né, amiga? Nasci linda. Eu acordo assim, todo dia. Tá certo. Ô, Van, me fala uma coisa. A gente se conheceu em que ano? Ih, faz tempo. Faz tempo, hein? Eu lembro. Mais ou menos, vai. Nós nos conhecemos em 2015. Ah, Janeiro de 2015. eu acho que foi mais ou menos por aí mesmo. Foi, eu lembro. Sim, porque, gente, ó, eu vou falar porque mexe com o meu coração e tudo que mexe com o meu coração é bom colocar no encontro, né? Porque os encontros são assim, gente, tem sentimento, tem afetividade, tem familiaridade, né? Hoje em dia, eu quero muito passar isso aqui, né? Hoje em dia, no mundo, as pessoas estão ficando cada vez mais distantes uma das outras. E isso não pode continuar tomando proporções grandes, né? Às vezes é só um celular, às vezes fica no celular e desaprende a conviver com o humano, né? Muitas pessoas hoje já não querem mais namorar, por quê? Porque não quer conviver, não quer casar, por quê? Porque não quer conviver, não quer compromisso sério, por quê? Porque é difícil. Né? Não é fácil você assumir uma pessoa, não é fácil você assumir uma história, não é fácil você passar por cima de orgulho, por cima de dor, e hoje em dia as pessoas descartam tudo muito facilmente. Estou falando tudo isso porque a história que nós vamos falar agora é uma história muito linda, uma história de superação muito forte. Eu conheci a Van, olha em que ocasião. Eu estava internado, como vocês sabem, eu já tive problema com drogas, né? Eu estava internado num processo de reabilitação e essa grande mulher sofreu um acidente, que ela vai contar um pouquinho. Não vou dar spoiler, já dando, né, amiga? E olha, eu lembro assim que a gente estava lá, todo mundo junto, éramos uns 12, 13 nessa casa de recuperação e falaram assim, olha, a gente tem que ir para a igreja. Agora, todo mundo, porque vai ter uma vigília para rezar pela vida de uma menina que sofreu um acidente. Meu E aí, Deus, me Van? arrepiei toda. Então, um belo dia, né, eu saí de casa, assim, linda e maravilhosa. Vejam E- essa foto, gente, plena, né, amiga? Ó, sem maquiagem, sem batom, nada. Natural. Quantos anos você tinha aí, amiga? Aqui 30. 30? Tá. 30 aninhos. E assim, eu fui fazer uma viagem com uma amiga, né? Ela precisava Pra fazer um onde? serviço no Piauí. Aham. Só que se fosse de avião, ia ter que ir para uma cidade, pegar um ônibus, um carro, que ia demorar um tempo muito longo, então era melhor já ir de carro. Ela já estava acostumada a fazer esse trajeto de carro. Tá. Aí eu lembro, acho que a mãe dela colocou a bolsa no carro, falou, ó, vai na frente, eu vou depois. O irmão dela estava de folga, um sobrinho aqui em São Paulo resolveu ir também. Sim. E eu lembro de ter dado um beijo no meu esposo, entrei no carro e Casada, assim, bem casada. 6 meses de casada, Tinha acabado de casar. Isso. Tava em lua de mel ainda, né? Digamos assim. nós decidimos ter filhos no domingo. Aham. E na quarta-feira, eu lembro, quando eu entrei no carro, eu lembro de estar rezando o terço. Uhum. E é um costume que eu tenho, não sei se é correto falar costume, mania, né? Mas eu sempre rezo o terço. Até quando eu tô... É uma força pra você o terço? Muito. Até quando eu tô dirigindo, Católica, né? eu não, às vezes eu não tô com o terço na mão e o volante. Sim. Mas eu desligo o rádio e eu faço o trajeto inteiro orando, sabe? Sempre ali pensando em Deus. E, assim, sempre tive uma vida muito ativa, fazia rapel, rafting, trilha, nossa, amava fazer, amo ainda, né? Aham. É que agora tem algumas limitações. Sim. Eu prestava um trabalho de voluntária em hospital. Como que era isso? Ele é parecido com os Doutores da Alegria, Sim. mas o nome é Operação Conta-Gotas. Tá, você tem E uma eu foto era aí. Aqui. Operação Conta-Gotas, gente, ó. Isso. Ai, que coisa fofa, coraçãozinho. É. Que hospital? Você lembra de algum? Lembro, eu não era só em hospitais, mas também em alguns lares. Uhum. Eu lembro do Lar Redenção,
que era muito gostoso ir pra lá. Amiga, o que que você mais lembra, assim, de levar pra essas pessoas nessa época? Então, porque o palhacinho de hospital, ele é diferente, não é aquele que faz palhaçada, que faz dar risada, né? Sim. Mas a gente vai para conversar, Aham. né? Às vezes a pessoa que tá ali, ela só quer um pouco de atenção. E eu lembro que eu levava um monte de borboletinha para colocar no cabelo das pacientes, bexiga, enchia o quarto, aparelho de soro de bexiga, assim, nossa, a gente fazia uma festa, né? Mas sempre nos limites, nunca chegar gritando, fazendo aquela bagunça. Não, era tudo com calma, deixava o paciente nos receber, né? Às vezes a gente deixava algumas Sim. mensagens, né? E, nossa, era muito gostoso. Uma Muito. boa parte da sua vida aí, então, representada por esse carinho, Isso, afeto, né? Existem diversos trabalhos aqui no Brasil, para quem estiver assistindo aí, vamos imaginar que esse vídeo vá longe, mas aqui no Brasil tem esse hábito, né? Não, assim, de pessoas que querem ajudar, como a Vanessa falou, de levar uma palavra, de levar a escuta, né? A escuta hospitalar, digamos assim, né? isso, a gente. Um pouquinho que a gente ficava no quarto, de ouvir, às vezes a pessoa contando. Uma Ou vai, senhora falava muitas do vezes neto. ajuda mais a gente que tá escutando, não é? Eu saía de lá muito mais. Humana. Isso, assim, eu sentia muito mais amor, né? Às vezes a gente vai levar e recebe, Sim, com né? certeza. Um carinho Com muito toda gostoso, certeza. né? E, bom, falando ainda da minha vida, né? Fiz umas fotos lindas pro casamento, casei com esse gato, Renato, Ah. lindo, Olha, gente. né? Qual a data do seu casamento? 20 de abril de 2014. Olha só, Nós parabéns. íamos casar no dia 19, que fala que é o dia de Santo Expedito, dia do Uhum. índio, né? Das Uhum. causas impossíveis. Falam que a gente tem que conhecer bem a pessoa, né? A gente namorou 15 anos. 15 anos, viu, amor? Pra depois casar, né, amiga? Ai, meu Deus. E o Renato me traiçou na parede, que ele falou, ó, tá namorando há muito tempo, bora marcar a data. Ele que te impressiona, É. te colocou contra a parede. Aí eu pensei, tá bom, né? Vamos marcar para daqui uns 2 anos, né? Oh, meu Deus, o bonito pegou o celular e marcou a data para 6 meses. Ai, meu Deus. Falei, 6 meses. Como que vai ser isso? Não, e na cabeça dele, a gente pegava uma laje, fazia um churrasco e resolvia Tava tudo. tudo certo. Falei, não, já que é pra casar, tem que fazer direito. Aham. Eu quero bem casado. Eu não abro o nome Com de bem casado lá na festa, né, Eu amiga? quero bem Fala. casado, eu quero docinho. Não, não, não. Eu falo, e assim, fala que festa de podre tem que ter comida e música, né? Tem que ter. Então eu falo, a gente vai escolher comida legal, música legal, mas eu não abro a mão das fotos. Uhum. Porque Sim. depois a gente vai ficar só com É as recordação, fotos. Sim. né? É. Ai, quase surtou. Casamento, meu, é uma fase muito delicada, né? Não, Porque é muita coisa pra resolver e é uma data importante. E a bonita que Ela- ficou desempregada 2 meses antes de Olha, casar. Ai, a junção de Senhor. duas vidas, né? Não, mas sabe o que foi legal? Eu fiz tudo, praticamente tudo no meu casamento. Eu fui no Ceasa de madrugada, com um cofrinho de moedas. Olha. Eu comprei todas as As flores do flores. casamento. Eu escolhendo as flores, ele ia jogando as moedinhas nas barracas. Ai. Sabe? A gente. Assim, os lencinhos que eu dei para os convidados. Eu dobrei cada um e coloquei lá. Olha que carinho. Né? Então foi muito Fofo, né? gostoso. Porque, assim, quando eu entrei, que eu olhava as coisinhas, assim, eu falo, gente, passou tudo pelas minhas mãos, sabe? Tá realizada. Né? É, foi muito E gostoso. passa uma tranquilidade também na hora, né? É, Ô, Van, deixa eu te falar uma coisa. Vamos voltar pra aquela hora do carro que você tava falando. então, Aí foi você. a minha amiga, Alzair, o Sim. irmão dela e o sobrinho. Isso. O que Vocês que tinham que chegar no aconteceu? Piauí. Isso. Aí eu sei que na quarta-feira, por volta das 11 horas da manhã, Uhum. eita, um caminhão entrou na frente do carro na contramão. Sim. E à noite ligaram para o meu marido Uhum. e falaram para ele: olha, teve um acidente na estrada e morreu todo mundo.
Foi a primeira notícia que ele recebeu. Isso. Falou pra ele assim: morreu todo mundo, eu estou indo pra lá pra reconhecer o corpo. Você vai comigo ou vai depois? Ó o carro. Olha este carro, gente, tá? Se vocês acreditam em impossíveis, eu tô mostrando pra vocês aqui um impossível. Isso aconteceu ano de 2014. 14. Qual era a estrada? É BR-050. Fica ali em Catalão, próximo na Pires Belo, Já Goiânia. era dia ou era noite, Van? 11 da manhã. 11 da manhã, quando o caminhão bateu de Isso. frente com vocês. E assim. E nisso eles começaram Ô, Van, a posso te ligar. fazer uma pergunta? Claro. Você lembra do caminhão nessa hora? Não. Tá. Os médicos falam, né, que ataga da nossa mente. É muito né? forte, né? Mas as testemunhas contam que eu estava acordada Uhum. quando Chegou o socorro. isso, e que eu não falava nada com nada. Aham. E assim, quando eles começaram a ligar para perguntar como que fazia para reconhecer o corpo, para trazer para São Paulo essa Sim, burocracia, família, né? Aí teve um enfermeiro que tem o mesmo nome do meu esposo, Renato, Sim. que ele falou: olha, mas a Vanessa, ela tá viva. Ela veio para cá, a nossa Santa Casa é de beira de estrada, é muito pequena, a gente não tem recurso nenhum. Mas até o pessoal do administrativo, Foi esse Renato que falou, né? isso, ajudou a estabilizar ela. Eu não sei, eu não lembro quem é da área da saúde, sabe? Que eu acho que quando tem alguma intercorrência dessas, Sim. eles têm um período para ficar reanimando a pessoa, Sim, enquanto ela vai sim. tendo as paradas. Tá? Não sei se é 40 Entendi. minutos ou é 2 horas. Tá. E eu fui muito abençoada, porque eles me reanimaram por 5 horas. Até o Insistiram pessoal. ali, né? É. Só que ele insistiu numa coisa que eu tenho certeza que ele não acreditava. Porque ele falou assim, depois. E falou que me mandou para Goiânia. Uhum. Porque Goiânia é um hospital maior, que tem recursos. Inclusive é o hospital onde o Cristiano Araújo foi levado. Faleceu, acho que o filho do Leonardo ficou lá um tempo. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia, Aham. o Hugo. É um hospital público, porém é muito bom. Tá. E eu fui para lá. Uhum. Segura. Vamos pra Grazi. Grazi, hospital. Essa palavra é familiar pra você? Nossa, minha vida inteira, O praticamente. que aconteceu, assim? Que você gosta de passear no hospital, então? É isso? Não. Já gostei, assim, um pouquinho, sabe? Era, assim, minha segunda casa, mas hoje em dia eu A comida é tô boa, né? fugindo de hospital. Mesmo assim ainda vai, né? Mas me conta, Ainda Grazi, vou. por que o hospital te marca tanto? Porque quando eu tinha 12 anos, eu apresentei, assim, um quadro de vômitos. Vômitos e dor na barriga. Tinha dado uma gastrite nervosa. E foi assim, logo que minha avó morreu. Então todo mundo achava que era pelo Emocional, fato... né? Sim, Nervoso. nervoso, né? Porque minha avó era como minha mãe, assim, né? Da mesma forma Bem que... apegada. Sim, com certeza. Sim. E... Vó é uma segunda mãe, não é verdade? Ai, vó é Era- tudo de bom. Vó é tudo de nossa. bom, é um Vó é carinho, é tudo. uma Vó- coisa. Ai, meu Deus, eu tenho várias. Eu gosto tanto que eu não quero só uma. Aliás, a falta. minha já está no céu. Nossa, que carinho que eu tinha. Ela mexia o café, só uma pausa aqui pra falar de vó, né? Mas ela mexia o café pra pôr o café, que ela adorava fazer café pra gente. Aí ela botava, sabe, meia xícara de açúcar. Aí depois ela botava o cafezinho e ficava mexendo meia hora o café. Ai. Hoje eu tomo café sem açúcar. Então, Você tomou tanto. melhor café era na minha avó. É. E aí depois de uns 30, 40 dias, eu comecei a perder os movimentos do lado direito do corpo. Ficava internada, fazia Como foi isso? fisioterapia. Perdi os movimentos do nada? Do nada. É como eu cheguei lá como se eu tivesse tido um AVC, Uhum. né? Com 12 anos. E aí eu fazia pulsoterapia, voltava pra casa, e assim eu Ô, ia Grazi, tendo... você teve medo Não. aos 12 anos com o seu corpo paralisando?
Não, quando eu tinha 12 anos, não. Você Não achou que tinha. ia passar e tava tudo certo? Era tudo certo. Até porque quando a gente é pequeno, assim, criança, Não entende muito. você fica internada, assim, na pediatria. E a pediatria tem muita coisa. Eu amava ficar internada. Era brinquedo. É incrível pra criança, né? É Era verdade. parquinho, tem era a gente brinquedo. achar. Nossa, a gente fazia várias amizades. Quando o médico fala assim, você vai ter que ficar internada? Ai, mas eu amava, era uma felicidade. Meus Viu, médicos. crianças? Ó, pra quem tá assistindo aí do hospital. Meus médicos eram muito, muito, sabe? Médico pediatra é maravilhoso. Não que meus médicos hoje em dia não são, mas assim, pediatra, eles são muito. São, assim, mexer com criança é outra coisa, né? Apesar de qualquer estar um, numa né? já pré-adolescência, mas era tratado como criança, né? E eu tive vários surtos, assim, da doença, vários. E, na verdade, aí eles não sabiam o que que era. Fui tratada há muito tempo como esclerose múltipla. E quando foi em 2006, se eu não me engano, eu perdi a visão do lado esquerdo, Total. total. E Quantos anos você já tava? 2006 eu tava com... Ruim de matemática. Bem ruim, gente. Não, eu fiquei doente em 2003. Aham. Ou seja, eu tava com 15 anos. Tá, 15 Com anos. 15 anos. Já tinham passado 3 anos. Já tinha passado 3 anos. E... Você andava. Andava. Eu não tive, assim, tive a Rapidinho, sequela... só porque eu falei, né, gente? Você andava. A Grazi hoje ela é uma cadeirante, né? Hoje eu sou uma cadeirante. E eu tive... Aí, em 2007, mais ou menos, aí foi que descobriram a minha doença, que chama neuromielite óptica. Minha doença não, minha mãe disse que tá em mim, não é minha. Chama neuromielite óptica ou então doença de De Vick, porque foi um cientista Isso, doença de De Vick. De Vick, mais fácil. E... Assim, eu não tinha ficado com sequela só da visão. Assim, motora, não tive nenhuma. Então, Grazi, ó, pelo que eu entendi, foi. Você teve lá essa situação do corpo começar a adormecer e depois foi pro hospital, investigaram, voltou pra casa, é. esperou os resultados em casa e aí depois você ficou cega de Da um vista. olho em casa, tudo em casa. Tudo em casa. Ah, Tudo em casa. E aí, quando foi em 2008, foi onde acometeu as 2 pernas. Só que aí passou, fiz o tratamento, como eu sempre fazia, eu fiquei 1 mês sem andar, depois eu voltei a andar. Quando foi em 2009, com a infecção de urina não tratada, eu fui perdendo de novo o movimento das pernas e fiquei um tempo internada lá na Santa Casa. E aí eu voltei pra casa, bem ruim. Fiquei uns dias fiquei acho que 1 ou 2 dias em Santa Casa de São Paulo, né? Santa Casa de São Paulo. Fiquei 1 ou 2 dias. E aí eu tava bem ruim. Aí eu voltei de novo pro hospital. E de lá foi assim, fui piorando, fui ficando pior. E aí a médica só falou pra minha mãe que não era pra minha mãe dormir mais, que eu ia falecer. Que não tinha mais o que fazer e que ela ia dar alta, no caso, pra morrer em casa. E aí minha mãe me transferiu pro convênio. Meu pai era amigo do diretor lá do hospital da Santa Casa. E os médicos, meus médicos, a gente sempre teve uma boa amizade, eles liberaram os exames. Aí eu fui transferido lá pro convênio da Santa Cecília, que era o Intermédica. E eles me aceitaram, assim, do jeito que eu tava, assim, bem ruim, que é um milagre, porque da forma que eu fui, assim, é muito difícil o hospital. Olha só. E aí que houve o encontro, né, das histórias. Sim, Hospital. hospital. Segura. Eu Van, já estive nesse hospital. você já esteve nesse hospital? Já. Me conta mais. Então, eu lembro que... Lembro não, eu sei que esse enfermeiro, ele chegou a falar, né? Depois foram buscar minha aliança, ele falou, olha, eu não queria desanimar vocês, mas se ela sobreviver, ela vai ficar com sequelas. Porque eu peguei o cérebro dela com a mão e coloquei pra dentro. A minha face quebrou inteira. Na primeira cirurgia que eu fiz,
Os médicos disseram que parecia, o meu crânio parecia um prato de porcelana que você joga no Quebrado. chão e esfarela. Quebrado. É tanto que esse olho, ele veio parar aqui, porque conforme quebrou o osso, o olho caiu. Tem no primeiro raio-x, assim. Olha, gente. E Olha a situação. quebrei todo o crânio. Aí, também quebrei o fêmur, a tíbia e mais um Deixa eu negócio que eu ver, não sei amiga. falar o nome. Perônio. Nossa, que situação, né? E assim, o médico que me socorreu lá no Hugo, ele falou para minha mãe, dona, eu não sei se existe milagre, mas se existir, ela é um. Porque quando ela chegou aqui, eu só fiz o procedimento porque era meu plantão, mas eu tinha certeza que ela ia morrer. E a minha mãe olhou nos olhos dele e falou assim, doutor, não é só aqui que tem gente orando por ela. Aonde ela conhece pessoas, estão fazendo corrente de oração. E oração tem muito poder. E oração tem tanto poder mesmo, porque eu acho assim, que Deus lá de cima, ele ouvia tantas pessoas orando que ele Foi um falava assim. clamor. Olha, eu fico arrepiado. Eu acho que Deus falou assim, eu vou Foi ter que histórico. deixar essa Posso menina. te falar? Porque eu não aguento entrei na mais. igreja naquele dia, a gente foi. Era noite, assim. Aí o responsável lá deixou a gente ir e tal. Quando eu entrei na igreja, tipo, tinha muita gente em vigília, sabe? Com as velas acesas. Uma coisa assim que eu nunca vi, sabe? Eu não E rezando sabia. terço, e rezando terço, e rezando terço. Meu, muito forte. Eu não sabia disso. Eu sabia que as pessoas oravam por mim. Uhum. Mas igual você tá me contando de ter uma vigília de oração por Sim. minha causa, nossa. E olha só, curioso, tá? Eu não conhecia ela antes do acidente. Eu conheci por conta desta ocasião. Eu lembro de uma senhora lá da igreja que ela falou assim, meu Deus, mas quem é essa Vanessa que tanto faz cirurgia? Todo dia no grupo posto, vamos orar que a Vanessa vai fazer cirurgia. Quantas cirurgias, amiga? Só 19. Nossa. Por conta do acidente. E ainda preciso colocar 2 dentes que não deixa de ser cirurgia, né? Sim. Eu fiquei com o olho estrábico. Fiz 2 cirurgias para ele voltar. É tanto que agora o músculo fica 13, ele não olha para lá. Uhum. E o oftalmo falou, Vanessa, você tem mais experiência de tempo cirúrgico do que eu. O Renato, meu esposo, ele conta que um dia na UTI, a chefe de lá de dentro falou, olha, arruma uma UTI móvel e leve ela embora, porque do jeito que ela tá deitada aí ela vai ficar. Eu estava em coma. E quando ela acordar, ela não vai lembrar de nada nem de ninguém. E ele disse que xingou ela até umas horas, né? Falou um monte de palavrão e tudo. Engraçado, eu acho assim, as pessoas hoje em dia servem pra tudo, pra todas as áreas. Eu acho assim, as pessoas elas têm um hábito de colocar pré-definições, sabe? De pré-determinar destinos, histórias, situações, né? Mas o neuro, ele chegou a falar, olha, o que eu podia fazer eu fiz. Agora é entre ela e Deus. É que o humano também, né? Porque Aquela coisa do humano, eles já tinham feito tudo. Porque a cabeça do ser humano, por mais que tenha estudos, ninguém consegue entender. Só Deus consegue mexer na cabeça, na consciência do ser humano. Porque de acordo com as imagens da minha cabeça, nenhum médico explica eu andar. Não tem explicação humana eu estar andando. Uhum. Né? Eu fiquei 1 ano também sem falar, só escrevendo. Eu lembro. Nossa, escrevia um monte de coisa, lembro, ficava amiga. irritada. Às Ficava vezes. irritada. Coisas que mexem muito assim. Irritada por não conseguir falar. Se não, expressar. Não só de falar, mas também, às vezes, a gente ouve umas piadinhas, né? Por conta da traqueostonia. Às vezes eu falava, me dá um tatel, né? Então saía um som assim, tatel, tatel. Aí alguém fazia a piada, o que você quer? Pastel? Ai, sabe? Então a gente acaba... Pausa. Tráqueo. Tráqueo. Outra palavrinha. Tráqueo. Tráqueo, eu também tive tráqueo. Fiquei sabendo que sua mãe guardou sua tráqueo.
Guardou. Até hoje eu tenho, desde 2009. Tô pra levar ela lá na Aparecida, na Sala dos Milagres. Quando foi em 2009, como eu tinha falado, continuando a história, né? Diferente da van, eu não tenho foto, né, registrada. Até porque meu tempo, assim, de 2009 foi na UTI, né? Então, lá não podia tirar foto, né? Era proibido não até pode. entrar com um celular, né? E depois de uns 5 dias que eu fiquei ali no quarto, no Santa Cecília, eu não conseguia mais dormir. E eu pedi pra minha mãe, pra ela, que eu queria dormir. Pra ela pedir para o médico Como um que remédio. me explica isso? Você não conseguia dormir de Não dormia. preocupação? Não, Você tinha medo? não era isso. Não tinha sono mesmo. Uhum. Não tinha sono. E você queria dormir? E eu queria dormir. Aí nisso, minha mãe foi atrás de uma médica e ela me deu um remedinho para dormir, né? E no outro dia, deu o horário de eu tomar o medicamento, minha mãe foi me dar, aí eu não acordei. Aí minha mãe falou pra enfermeira, a enfermeira falou, acho que deve ser por causa do remédio, tenta um pouquinho mais tarde. Aí minha mãe esperou um pouquinho mais tarde e nada de eu acordar. Aí quando foi ver, eu tinha entrado em coma. Aí eles correram, e eu sempre falei pra minha mãe, mãe, você nunca me deixa levar pra UTI, nunca deixa, porque na UTI você não pode ficar comigo. E minha mãe sempre ficou comigo. As duas são tão grudadas. Tem que ver. Sempre ficou comigo. Então eu falei, mãe, uma coisa só, você nunca me deixa. A visita é rapidinho, nem horinha só. Falo com todo mundo, mas não fala da minha mãe. Aí... Foi nessa hora que eles colocaram a tráqueo? Não, nessa hora eles entubaram. Sim. Eles entubaram e aí eu fiquei em coma acho que uns 2, 3 dias. Depois eu fui acordando. Eu sei que teve que ter uma assinatura do hospital inteira. E eu em coma, eu só escutei um dos enfermeiros que ele falou assim, eu não vou assinar porque isso daí pode ser que não dê certo, vai prejudicar. Ele falou, não vou assinar. Foi um enfermeiro só que não... Porque eu acho que alguma coisa tinha dado errado ali, sabe? E ele não quis assinar. Mas aí eles fizeram a tráqueo, eles entubaram tudo. E eu fiquei 16 dias entubada. Consciente. Que aí eu acordei depois, consciente. E morrendo de raiva, porque eu sentia muita falta de ar. Mesmo eu entubada, eu sentia muita falta de ar, muita. E era naquele ventilador, né? Ô Grazi, e qual a compreensão disso pra você? Como que você ali na cama da UTI, entubada, como que você se via? Você estava entregue ao fim da sua vida? Você pensava assim? Ou você queria lutar? Você queria continuar? Você queria tentar e... Ou você tava de saco cheio de tudo aquilo? Não, em certas horas eu queria tentar lutar, mas quando eu tava naquele momento muito de agonia, assim, eu mesmo já não tentava. Tanto que a fisioterapeuta respiratória, ela falava assim, Grazi, respira, porque aí o aparelhinho vai ver que a pessoa não tá se esforçando, né? Que o pulmão não tá, né? E eu falava assim, não aguento mais. E eu não conseguia dormir também. Porque você sabe que nessa fase de hospital, né, Van, internações delicadas como a das duas, conta muito com a força do paciente, mesmo que inconsciente, né? Existem muitos relatos de histórias que às vezes a pessoa tá até em coma, né? E a outra conversando com ela, sabe? Baixinho, no ouvido, porque... Lá dentro, a pessoa tá escutando, sabe? É surreal, gente, mas acontece. Coisas que realmente a psicologia não explica, a medicina não explica, né? Mas que a gente ouve relatos sobre isso. E você tentava lutar. Sim. E porque como eu tava entubada, tudo não falava, né? E quando chegava alguém para fazer visita assim, a única coisa que eu fazia, eu pedia oração, porque aí minha mãe sempre vinha também. Aí ela tinha um caderninho, ela fazia assim, Grazi, o que você quer? Aí ela falava assim, A, B, C. Quando chegava no O, eu batia. Ela falava assim, você pisca.
Aí eu piscava. Aí sempre dava a palavra oração. Todas as vezes dava a palavra Ai, que oração. lindo. E nisso, mas assim, eu fui piorando. Fui piorando, já não fazia mais nada, eu não me mexia, não fazia mais nada, né? E eu tava cada vez pior. E lá minha mãe não podia ficar, né? Aí teve uma noite que teve um certo dia que teve a Abraço São Paulo, no Ibirapuera. E minha tia falou pra minha mãe ir com ela, né? Que a gente sempre íamos, né? Mesmo. Aí nesse dia minha mãe pegou a foto e na hora que o Santíssimo tava passando, minha mãe entregou a foto assim, né? Pro Santíssimo. Aí quando foi à noite, o diretor lá do hospital falou, olha, saiu uma pessoa do isolamento e como ela tá piorando, acho que com você perto, acho que ela vai melhorar mais. Então, eu vou colocar ela no quarto de isolamento, assim você pode ficar com ela, nesse mesmo dia do Abraço São Paulo. Aqui. Que bênção. Então, minha mãe ficou comigo todo esse tempo. Já era um sinal, né? Já era um sinal. Mas antes disso, teve uma vez que eu fiquei muito, muito, muito ruim. E eu só lembro, assim, que eu não conseguia mais respirar. E sabe quando você tem aquele último suspiro final? E nisso, os médicos tamparam minha cabeça com cobertor. E o aparelho apitou. E nisso, eu só lembro de uma moça, de uma enfermeira com uma luzinha assim com uma luzinha assim na cabeça, uma lanterninha, sabe? Aquelas lanterninhas assim. E eu lembro que ela só falava assim, eu vou te descobrir um pouquinho, mas você não fica assim agitada, que aí eles vão te descobrir o resto. Eu sei que depois que ela me descobriu assim, eu não lembro mais de nada. Não lembro mais de nada, nunca mais vi essa enfermeira. E minha mãe diz que foi visita de Nossa Senhora. Oi. Minha mãe fala, foi Gente, visita de Nossa Senhora. forte, né? Eu tô aqui embargado. É. Que situação, né? Você falou tantas coisas delicadas, assim, a forma como você se comunicava com a sua mãe, né? Pelo olhinho. E como a gente consegue se reinventar, né? Como que a gente pode pensar assim, eu acho que eu não tenho força, mas você estando ali, você já está com força, né? E escutando você falando tudo isso, nossa senhora, eu fico sem ar aqui, né? Porque muito forte. Você falou de Nossa Senhora. E temos algo em comum nesse encontro, gente. Somos católicos, né? E algo que me atrai, né? Nossa Senhora, Nossa Senhora. que também salvou minha vida inúmeras vezes. E com certeza foi um sinal, né? Você teve sinais de Nossa Senhora, Van? Não, mas falando assim, desse piscar de olho dela também, teve uma vez que o Renato e minha mãe chegaram na UTI e tinha que se paramentar. E ele disse que quando ele olhou pela frestinha da porta, eu estava sem nenhum aparelho. Ele falou que ali ele fraquejou. Ele pegou na mão da minha mãe, entra agora, e ele não colocou os paramentos e já entrou com tudo, porque ele achou que eu poderia ter morrido. E quando ele estava chegando perto, ele disse que eu virei a cabeça e olhei. E ali ele começou a falar um monte de coisa, mas o olhar estava muito distante. E lá na UTI falaram para ele, olha, ela está acordada, mas ela não está aí. É como se ela estivesse vegetando. Ela não sabe quem é você, ela não sabe o que está acontecendo. E ele disse que falou assim, se você não me conhece, você pisca uma vez. Se você me ama, Meu Deus. pisca 2 vezes. Aí ele disse que eu pisquei uma vez, abri o olho. A segunda vez eu pisquei bem forte, escorreu uma lágrima. Uhum. E ali ele teve certeza que eu estava consciente que realmente eu estava ali. E saiu de lá gritando, né? Ela acordou, ela acordou. E quando você falou sobre o coma, né? Eu não tenho lembranças do meu coma. Mas os médicos me chacoalhavam, batia, acorda, Vanessa, reage, reage. E nada acontecia.
Mas quando a minha mãe ou meu esposo chegava e falava, boa tarde, Vanessa, as luzinhas já mudavam. As luzinhas apitavam diferente. Então isso acontece mesmo. Novamente a presença humana, né? O contato. De quem a gente ama. Olha só. E é que ela falou da UTI. Eu já fiquei na semi-UTI. E é ruim mesmo. Porque são leitos com cortininhas e a gente não pode levar nada. Celular, roupa, né? Eu falo assim, a gente fica numa situação tão vulnerável que você usa aquela camisolinha que fica com o bumbum de fora. Institucionalizado, né? Isso. Você perde as suas propriedades pessoais. E eu falo, poxa, às vezes você tem um celular legal, você não pode usar. Você comprou um tênis da hora, você não pode usar. E a gente vai para uma cirurgia, a gente não sabe se volta, por mais simples que ela seja, né? Então, e a gente se apega tanto, né? A vida ela é muito mais do que isso, né? A minha comadre, ela ficou muito tempo comigo lá no hospital também. Ela falou assim que ela voltou pensando muito diferente nas coisas da vida, né? Deixa eu perguntar para vocês duas, né? Essa fase de hospital, todo mundo sabe que é bem difícil. Inclusive porque, sobretudo, tem lá a luta de vocês, né? Diariamente, por cada segundo. Não é verdade? E aquele dilema, aquela dúvida da vida, né? Eu estava assistindo um podcast sensacional e a menina falou assim: a minha única. Ela tinha um câncer terminal, né? Eu não sei se eu posso dizer aqui de quem é o podcast. É o Sputnik, gente. É incrível esse canal, assistam. Mas ela tinha um câncer terminal. E ela falou assim, naquele podcast, ela falou assim, a minha única diferença para todos os outros seres humanos é que a minha morte está declarada. Eu sei que já estou para este caminho. Os outros todos fingem não estar. Fingem não estar. Né? Porque, querendo ou não, vamos morrer. Vamos. Mas ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso. E aí, essa questão do hospital, ela traz muito o silêncio, não traz? A questão da solidão. Estar ali é uma experiência única. Como que foi para vocês esse lado Vanessa, esse lado Graziele de estar lá, vocês, sozinhas, durante esse processo? Nossa, foi assim, bem difícil. Até porque eu fiquei muito tempo internada, né? Fiquei 5 meses internada, né? 2 na Muito Santa tempo. Casa e 3 na UTI. Então, ali eu não me via mais. Eu não me via mais assim, fazendo nada assim mais. Porque eu não tinha enquanto eu fiquei ali na UTI, eu não estava tendo uma boa recuperação, né? Não tava. Você não via progresso. Não tinha progresso. É tanto que quando eles tentavam me passar para semi-UTI, eles tentavam me passar pelo BIPAP e eu não conseguia sair do ventilador. Então eu tinha que descer. Isso era preocupante pra você? Isso demais. E eu não sentia muita fome porque eu tomava corticoide. Eu lembro de uma fisioterapeuta. Ele falou, à noite chegou e falou assim, ai, o que a gente vai comer hoje? Aí eu lembro que eles falaram assim, a gente pode pedir uma pizza de atum com queijo. Ai, quando ela falou isso daí, eu comecei a chorar. E eu lembro que uma enfermeira falou, gente, ninguém fala de comida pra Grazi. Na frente da Grazi, né? Porque eu não podia beber água, sentia muita sede. Não podia comer. Então, era muito doloroso, muito, muito. E depois que eu subi pra semi-UTI, eu lembro de uma fisioterapeuta, ela falou assim, ô Grazi, não fica pensando em comida, porque isso vai demorar muito pra você comer. Ai. Depois de 7 dias, eu já tava comendo. Depois de 7 dias, eles fizeram a traque, fizeram o gastro, né? Fizeram o teste pra ver se eu ia poder comer aos pouquinhos. E depois de 7 dias eu já tava
consumindo já aquela sopa mais líquida, né? Depois foi pro pastoso e eu sei que foi um tempo assim muito difícil. Eu fui para casa com home care, enfermeira dormindo em casa, era fisioterapeuta todo um dia sim, um dia não, era fono, fui com aparelho, com oxigênio, com aquele outro que ia na tomada. E quem foi desmamando assim, que foi me desmamando do oxigênio foi minha mãe. Ela falou assim: Grazi, hoje a gente vai ficar 1 hora sem. Aí, depois, Grazi, a gente vai ficar 2 horas sem. Olha. E assim que ela foi me desmamando do oxigênio. E aí eu não fui... Aí eu... de lá eu passei para fazer fisioterapia na clínica mesmo, que aí eu voltei a fazer fisioterapia na Santa Casa. Aí ele já tava tendo uma melhora, né? Já tava voltando a andar, porque tem gente que tem essa síndrome de Devic, um surto só já não volta a andar mais. Tenho várias amigas que um surto só já não volta mais a andar. E eu tive vários. Se eu falar que eu tive 30, é mentira. Eu tive mais de 30 surtos da doença. E o surto que eu tenho não é surto, tipo, é crise, né? É que a gente chama de surto. Mas aí eu já tava voltando a andar. Tem tratamento, Grazi? Tem tratamento. Tanto que quando... Hoje tá estabilizada. Tem. Eu tomo hoje o rituximab, que na verdade, na época, é como se fosse um teste. Não tinha mais o que fazer, aí o médico falou, a última tentativa. Ele correu atrás do remédio, na época custava 100 mil reais. Ele correu atrás do remédio e foi que aí eu fui melhorando com esse medicamento. E você tinha dores? Tinha dores internas. Dores internas. Até hoje, muito. Né? Isso que eu queria perguntar. Então, hoje quando paralisou, você ficou tarado, mas você sentia as dores? Eu tenho, assim, se eu não tomar os meus medicamentos, eu tenho. Graças a Deus, como eu tomo tudo certinho, eu não tenho. Mas eu... Quantos remédios você toma? Nossa, eu tomo bastante, viu? Tomo bastante. Tem uma caixinha assim, ó, gente, sabe? Uns 20, 30. Nossa, é bastante remédio. Graças a Deus, já me libertei de vários. Às vezes, quando você acha que tá libertando de um, depois vem o médico. Olha, Grazi, toma esse daqui, ó. Vamos mudar. Aí, vamos mudar, vamos passar pra outro. Diz ela que dá pra vender o rim ainda, que tá bom, viu, gente? Tá tudo bom. Fiz os exames, estão maravilhosos. Se alguém tiver interessado aí. Van, solidão dentro do hospital, dentro desse processo de cura, de dor, de intensivo. Não, é assim... Ela parece que ela me dá uns ganchos, assim, né? Essa questão do não poder comer, não poder beber. Muito forte, né? E mãe. Porque eu lembro que eu me alimentava pela sonda. Eu lembro que eu cheguei a ficar irritada. Algumas vezes eu arranquei a sonda. E ia para elas colocarem de novo. A garganta ficava dolorida para poder passar de novo. E chegava a comida das pacientes, eu lembro que tinha uma senhora que a comida dela chegava aquele tratão bonito, uns bichão. E ela olhava e jogava no lixo. Ai, meu Deus. Falou, meu Deus, se eu pudesse andar, eu tonava da mão dela, eu comia. Misericórdia. E aquele você não podia danho, falar, não podia comer, não podia nada. E aquele danho na cana, eu lembro da minha mãe dizendo, ó, essa semana a gente vai tonar danho no banheiro. E eu Quero esperei. passo a passo, né? Vamos dar mais um passinho, vamos dar mais um passinho. Isso. E me colocou naquela cadeirinha lá, ela e a minha comadre, a Jéssica, que como eu amo essa menina. As duas me levaram pro banho. Só que a traqueostomia não pode cair água de jeito nenhum. É perigoso, vai direto pro pulmão. Então ela me colocou lá no chuveiro. E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu abri a boca para poder entrar água, até eu beber água do chuveiro. Não acredito. A minha mãe desesperada, ela puxou a cadeira para não correr o risco. Quando ela puxou a cadeira, eu esticava a mão para poder pegar água e beber. Sabe, a gente queria beber a água do chuveiro, gente. E a gente não agradece a Deus por poder beber água. A gente reclama se acordar 2, 3 da manhã para fazer xixi no banheiro. Mas eu usava fralda. E às vezes eu acordava na madrugada e esperava até de manhã alguém vir e trocar a fralda.
E quando a gente pode ir no banheiro sozinho, a gente não agradece, reclama porque perdeu o sono na madrugada, né? E a gente nunca imagina. No caso dela foi essa doença, né? No meu caso foi um acidente. Mas a gente não imagina que depois dos 15 anos de idade vai ficar na cama, Nunca vai usar imagina, fralda, né, amiga? vai depender dos outros para dar Dependente banho, dos para dar outros. comida, para tudo. Dependente até pra respirar. Exatamente. E uma coisa muito gostosa que eu lembro da minha mãe no hospital, que um dia quando chegou o café dela, a minha mãe pegou o pão e ela molhou no leite e colocou na minha boca. Falo, gente, foi o melhor pão da minha O vida. gosto, né? Melhor. Foi. Melhor. Porque eles ainda estavam nesse processo de saber se podia Se podia, é. tirar a sonda ou não, não sei o que. Minha mãe já sabia já. Mãe sabe, né? Mãe tem uma medicina avançada. E Você ela que é fez mãe isso. hoje, né? É. E esse cuidado, assim, eu falo de mãe também porque a minha mãe, ela é muito medrosa, assim, né? E ela falava assim pra gente, olha, eu só morro de avião se ele cair na minha cabeça. Porque nunca na minha vida eu vou andar num avião. Minha mãe é... É o que eu falo pra Grazi, nunca diga nunca, né? Pois bem, minha filha. Tô internada lá em Goiânia. Quem foi que pegou um avião pra ir Vai pra pra lá? lá, mamãe. E ela foi tão abençoada que a aeromoça chegou a sentar do lado dela, pegar na mão dela. Olha isso. E, Em toda a história, a gente sempre vê o carinho de Deus, né? e a patroa da minha mãe falou assim, Sônia, semana que vem você tá aqui, eu só volto com a minha filha. Uhum. Então, assim, a gente sabe esse amor de mãe, né? Ô, Van, você tem irmãos? Tenho duas. Duas irmãs. Isso. Qual o nome delas? A Viviane e a Vivian. Elas acompanharam esse processo também. Eu acho até que nem a Viviane, a gente sempre brigou muito. Aliás, nós brigamos muito até hoje, as três, né? Eu até desconfio, eu lembro assim, que na época do acidente, eu acho que eu nem tava falando com a minha irmã. Pois ela também Com foi qual pra delas? lá, a Viviane, A Viviane. que é a Nani. Pois ela também foi pra Goiânia, arrumou briga com enfermeira pra me defender, sabe? Nossa, na hora tudo acontece, né? É. Que pena que é uma hora tão delicada, né? Grazi, você tem irmãos? Tenho duas irmãs também. Olha, mais três uma meninas coincidência. também. Três meninas também. É, 3 meninas. Vocês brigam, Grazi? Mais ou menos, né? Mas eu e minha irmã mais velha. Acho que minha irmã do meio a gente... Qual o não- nome delas? A Renata e a Nayara. Você mandar é, um beijo? Duas chatolinas. você é caçula? Sua caçulinha. Ah, eu sou a mais velha. Vocês já imaginam quem dá trabalho em casa? É sempre caçula, né, gente? Não, é Não, do não. meio. Ah, também? É do A mais meio. velha. Ah, Você é a mais velha? sou a mais velha. Ah, não, então tá, desculpa. Não tem problema. Tá certo. E aí teve essas coisas singulares, né? É. Que vocês viveram. É bom que vocês passam para esse público que vai assistir, para famílias, para as pessoas, a força de ser singular, né? E de poder viver. Às vezes algumas coisas acontecem para justamente despertar o nosso olhar para outras coisas, não é verdade? É. E vocês me mostram isso dentro dessa história de vocês. Eu sei que quando eu ainda estava internada, lá é no hospital de urgência, não chegava ninguém com dorzinha de cabeça e tal. Mas mesmo assim, quando chegava alguma mãe muito desesperada, chorando demais, que tem gente que entra em pânico por pouco Isso. até, né? Mas eu lembro que tinha médico que falava assim, olha, vai no leito tal, em tal quarto, e conhece um pouco da história da Vanessa. Vai lá, depois você volta aqui. Então, assim, sem querer, dentro do hospital a gente acabava já evangelizando de alguma forma, mostrando, assim, eu acho que o médico queria dizer, ó, você vai ver que tem coisa pior. Você sabe que tem tanto lugar que a Grazi vai. A Grazi tá no meu dia a dia, né? A gente tá no processo de namoro aí. E tem muitos lugares que ela vai que o pessoal fala assim: ah, eu vou, porque a Grazi vai, então não é possível que eu não vou. É verdade. A gente foi até num velório semana passada.
E era muito engraçado, né? Que era bem no alto do morro, assim. Ai, E a gente foi, sabe? E tinha uma ladeira enorme, todo mundo falando, a gente não vai, a gente não vai. Daqui a pouco tô eu e ela subindo do lado do caixão, né? Lá, sabe quando o caixão sei. sai pra ir lá pro O sepultamento? cortejo e tal. É. Isso tava eu e ela. Ah, E aí daqui a pouco eu olho pra trás, tá todo mundo vindo. Isso porque porque não ia deu ninguém. força, né? Não, E eu falei pra ela, amor, não ia vir ninguém andando, tá todo mundo vindo. Gente, Você acredita? Então, eu assim, acredito. é de levantar e ir atrás mesmo. Então, mas é aquela história, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu tô reclamando da vida, igual quando nós nos conhecemos, o primeiro encontro que eu dei depoimento, um rapaz entregou uma rosa pro Renato e falou assim, eu tentando tirar a minha vida Ai, meu Deus, não vou e ouvir. ela lutando para viver, que ele disse que tentou tirar a vida dele por 4 vezes, né? Eu lembro disso até hoje, você acredita? Que triste. E Quantas vezes, amiga, eu tentei me matar, sabe? E assim, as pessoas às vezes falavam para minha mãe, eu moro em apartamento. Você é louca, deixa a menina sozinha naquele apartamento, naquela altura. Olha como o rosto dela ficou. Se ela resolve se jogar, não sei o que, minha mãe saía desesperada do trabalho dela para ir para minha casa. Uhum. E eu falava assim, gente, se eu já tinha amor à minha vida, imagine a nova vida que Deus me deu. Não tem porquê. Eu poderia sim, por menos, quando eu já vi pessoas, às vezes, com uma pequena cicatriz perto da orelha, alguma coisa, ficar em depressão, não sair mais de um quarto. Mas eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes. Eu acho que nem já falaram pra mim, ai, faz uma tatuagem na sua perna, esconde a sua cicatriz, se você fizer uma tatuagem bem grande, de ponta a ponta, né? Só que por que eu vou esconder minhas cicatrizes? Eu vou fazer uma tatuagem na testa e tudo. Eu acho que são marcas da vitória. Marcas da vitória. Não, marca. É marcas, eu não vou me esconder, eu não vou deixar de usar uma saia porque eu tenho essa cicatriz na perna. E eu não vou me esconder, né? Ficar trancada. Porque realmente, assim, né? Aos olhos das pessoas, de muita gente, eu sou feia. As pessoas me olham, às vezes, com indiferença. Eu já fui destratada pela aparência. Mas aos olhos de Deus, não. Né? Eu ainda com o rosto deformado, na cadeira de rodas, Nirna me levou no shopping, a gente entrou na C&A. Uma menininha, bem pequenininha, acho que ela tinha até síndrome de Down. Ela sentou no meu colo, na cadeira, e ficou comigo, assim, E assim, a gente olha assim, que uma criança, ela não enxerga beleza, feiura, essas... Não, Limites, né? não, a criança é pura, né? E eu vejo que a minha família, as pessoas que estão à minha volta, todos eles me enxergam como eu sou. Falaram que o Renato ia me largar, que ele não ia aguentar continuar comigo. E eu falo, realmente, se ele casou comigo porque eu era linda, tinha um rosto bonito, um corpo bonito, sim, casou. Mas acima de tudo com a Vanessa que está aqui dentro, a minha essência não mudou. Então, aquilo que eu falei, né? Que as pessoas não se permitem hoje se conhecer a esse ponto. É muito superficial, é muito pose de foto, sabe? Ou churrasco no fim de semana. E não é assim, né? Eu fiquei muito tempo sem tirar foto, né? Às vezes eu não deixei de sair nem nada, mas às vezes Aquele as pessoas processo viam, de a gente recriação, acaba se né? escondendo. Uma das coisas que o Renato tinha receio era no hospital, de alguém tirar uma foto minha no hospital e publicar na internet, até pedindo dinheiro, essas coisas que acontece. Acontece. Não aqui no Brasil, A né? Lá na maldade que Alasca. sempre tem, né? Não, Não, no Alasca. Brasil, imagina. Aqui não. Mas assim, teve gente que chegou a pegar foto minha e ficar mostrando para todo mundo. Olha como que ela ficou, assim, mas não sei com que intuito, né? Mas eu acho que tudo vai muito mais além, né? Eu falo, não é porque eu sofri um acidente que eu passei pelo Vale da Morte e tudo, que agora eu sou uma pessoa, entre aspas, assim, boba, né? Mas eu continuo com os meus defeitos, né? Adquiri algumas qualidades, alguns valores E se diferentes. conheceu de né? novo, né?
Se conquistou de novo, se encontrou de novo e virou mãe depois do acidente. Né? Tenho 2 bênçãos. Como que foi essa potência pra você na sua vida, a maternidade? Então, isso foi tudo muito maravilhoso, assim, até porque quando eu saí de casa, eu saí Você decidida a tinha ter essa preocupação filhos. de ter filhos? Sim, é tanto que assim, nós decidimos ter filhos no domingo. E aí você Na viajou na quarta. quarta-feira houve o acidente. Aí começou aí descobriu que estava morta, depois não estava morta, depois ia ficar na cama, não ia ficar na cama, não sei o quê. Então, os médicos ainda falaram assim, olha, ela não pode mais andar sozinha, porque ela vai convulsionar na rua quando ela estiver andando e tal. E sabe quantas vezes eu convulsionei? Nenhuma. E então eu tinha que esperar acabar as cirurgias para poder engravidar. Só que Deus, ele é tão, tão, tão maravilhoso. Eu fiz a última cirurgia, foi no dia 13 de novembro de 2018. Antes da pandemia. Isso. E eu arranquei todo o maxilar e coloquei uma prótese. E foi um doutor muito abençoado. Quando eu cheguei no consultório dele, ele me ganhou porque ele falou assim, olha, Vanessa, Deus quis que você estivesse aqui hoje. Não, falou de Deus. Pronto, encaixou, né? Tá ali, né? E eu sou dessa, né? Falou, meu, falou de Deus, eu tô dentro. E eu sei que depois dessa cirurgia eu sentia dores horríveis de cabeça, assim, de andar na rua e ter que parar, não conseguir dar outro passo, porque a cabeça doía, latejava. Fomos no clínico, mandou ir no neuro. Aí eu fiz um exame lá na tomografia que não deu certo, mandou eu fazer uma ressonância, falou, eu acho que você tem enxaqueca. E é muito estranho esse negócio de fé, né? Ô, negocinho estranho, né? Quando eu voltei com a ressonância magnética, o neuro falou, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Falei, fala ruim, né? A ruim é que você tem enxaqueca. A boa é que tem tratamento. E o Renato sempre comigo. Eu falei assim, doutor, enxaqueca tem cura? Ele, não tem cura. Nós saímos da clínica e o Renato falou, você fez a pior pergunta que se faz para um médico. Quando você pergunta para ele se uma coisa tem cura, aí eu olhei nos olhos do Renato e falei, isso é só uma dorzinha de cabeça. Logo, logo ela vai embora. Ele falou assim para mim, você quer saber mais do que o médico? Mais Renato uma vez, falando. Renato. Seu esposo. Mais uma vez eu olhei no olho dele e falei assim, os médicos não disseram que eu não ia andar? E eu não tô aqui andando e falando? Aí ele fez assim, vamos embora, vai. Vamos embora. Contra tudo e contra todos. Né? Contra fatos não há argumentos. Fomos depois comprar mais remédio para enxaqueca. Aí o Renato falou, contra o teste de gravidez? Aí eu falei para ele, eu não tô grávida. Aí ele falou assim, pega um baratinho aí, vai só... Aí eu peguei lá um de R$10. Foi ideia do Renato. Ideia de do comprar o teste. Só que assim, tá escrito que você coloca no copinho, o palitinho, e tem que esperar uns 5 minutos. Sim. Pra ver se forma 2 pauzinhos, que é Tracinhos, o que indica, né? que Sim. indica se está gestante. Eu coloquei, quando eu tirei, já tinha lá. Aí lá vai eu mancando pra sala, né? Amor, eu tô grávida. O bonito sentado no sofá fez assim, eu não acredito nesses testes de gravidez, não. Ai, meu Eu não Deus. acredito em nada, né? Não, Pô, peraí. Renato, me ajuda. Ai, peraí, você mandou eu comprar o teste, agora fala que não acredita? Ele tá... Fomos no outro dia fazer o exame de sangue. Um novo teste. Ele ainda ficou um pouquinho em dúvida. A gente marcou um ultrassom. Na minha cabeça, assim, mãe de primeira viagem, tudo, eu imaginei que nós íamos chegar lá e até a tela da TV ia mostrar uma bolinha lá. E a doutora ia falar, você tá grávida, né? Esse momento foi muito emocionante também, porque na hora que abriu a tela, já tinha o Miguelzinho lá, com os bracinhos, as perninhas, assim, e ele tava, sabe como? Dançando. Ah, Ai, meu Deus. dançando. Já tava Dançando. lá todo.
12 semanas de gestação. Tudo isso. Eu contei os dedinhos, assim, gente do céu, eu comecei a chorar. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Que sorte. Não é de sorte, né? E passa um filme É na sua Deus, cabeça, é. porque eu fiz a cirurgia grávida. Uhum. Eu não sabia. Ai, você fez a cirurgia no dia 19. No dia 13. 13. Eu descobri no dia 18 a gestação. Gente. E fez a cirurgia. Eu fiz que eu não sabia. Se eu soubesse, eu não ia fazer, o doutor não ia fazer. A Grazi até hoje, né? Toda vez que vai fazer cirurgia, ela tem que fazer o exame de gravidez. Tem, toda vez. É impressionante, assim, eles não... Bom, eu não sei, para mim nunca pediram o exame de gravidez. Uhum. Pede, a gente faz um monte de exames, mas o de gravidez é muito específico. Né? Sim, Não show pede. de bola. Olha, agora já terminando, quer mostrar? Eu quero, Ai, deixa eu ver. porque depois do Miguel ainda veio a Mariana. Miguel Dente e Mariana Esther. Olha. Uma explosão de fofurice. Olha a alegria desse menino que já dançava na barriguinha de mamãe. E é um barato, assim. porque Mariana, ai que nome Quando eu ia fazer ultrassom, o doutor sempre falava, nossa, que bagunça. lindo. E o Miguel é muito bagunceiro mesmo. Ele faz. Desde a barriga, né? Ele sempre foi. E- Puxou quem? A mãe. E acabando depois disso, ainda eu tive meningite bacteriana. Misericórdia. Pra terminar, assim, pra acabar mesmo, assim. Mas, assim, eu falo que são certas coisas, assim, na vida que a gente tem que agradecer. Porque, assim, quantas pessoas eu conheci nesse período, eu agradeço muito, muito, muito a Deus, assim, pelos meus médicos, pelas minhas Deus amigas, coloca no Márcia, nosso Alana, caminho. amigas, eu amo vocês, fisioterapeutas. Minha amiga Camila, que sempre ficou comigo, os meus médicos. E a comunidade Anjos da Vida, onde eu sou Levi. Não poderia deixar de falar, né? E tudo O que, isso... que é a comunidade Anjos da Vida? O que é? É. A comunidade Anjos da Vida. O que você É faz uma lá? comunidade... Sou missionária, na Sim. verdade, né? Meu sonho sempre era ser missionária. Da vida inteira, eu sempre falava assim, queria ser missionária. E eu sempre falava assim, mas se eu voltar a andar, eu vou ser missionária. E Deus me quis assim na cadeira de roda. E hoje em dia eu prego o Ô, evangelho Grazi, da forma... eu acabei lembrando de uma coisa muito... A gente tem uns 10 minutinhos, gente. Eu vou lembrar de uma coisa muito importante pra gente falar aqui nessa entrevista de vocês, que é muito importante, né? Eu conheci a Grazi numa época em que ela falava assim, eu quero viver até os meus 30 anos. Que Deus me leve. Sabe? E aquilo forte. batia dentro de mim, que fazia um barulho, um estrondaço, sabe? Eu falava, meu Deus, mas como é que ela pode querer morrer desse jeito, né? E eu não entendia, mas é porque na cabeça dela, ela não queria ficar mais velha para que cuidassem dela. E a mãe dela já ficando mais idosa e tudo, né? Então essa preocupação, sabe, com a mãe, de como que ia ficar as coisas. E eu não entendia. E aí chegou o aniversário de 30. E aí eu falei pra ela, pois é, você tá aqui, né? E chegou de 31, e chegou de 32. E pensa agora se eu quero morrer. Imagina, olha, eu quero chegar. E como transformou o olhar, né? Porque, querendo ou não, por que eu falei disso, né? Durante a nossa conversa aqui, 3 testemunhos bem grandes, viu, gente? Um dia eu também falo do meu. Mas, assim, também chega a acontecer do cansaço, né? A gente tem medo, somos humanos, somos meramente humanos. E essa nossa fragilidade nos faz pensar em desistir, não é? Quando a gente acaba a nossa força humana. Só que é que nem eu falo na terapia humanista, né? A gente não está aqui pelas nossas forças. Não fomos criados com as nossas forças. Né? E na terapia humanista inclui também a espiritualidade, né? Que pode ser bem-vinda aí da forma como for, mas a pessoa reconhecer que além das capacidades dela tem algo, sabe, que levanta, tem algo que pulsa, tem algo que, sabe, que joga pra frente. Então, assim, muitas vezes, como eu disse aqui hoje, né, que eu procurei morrer com as drogas, né, e procurei mesmo.
Mas nada melhor do que você conhecer o outro lado da moeda, né? Nada melhor do que você ter a oportunidade de se conhecer, de se encontrar. Na verdade, ali eu estava numa situação em que eu não me conhecia, sabe? Sabe quando você não entra profundamente, não vai além, você não sabe quem você é, você não sabe da sua força, você não sabe de nada. Por exemplo, tudo que eu vivo hoje, eu tô, né, 2 anos aí limpo, graças a Deus. Tudo que eu vivo hoje é tão grande, tão maravilhoso, tão, Things. tão... Eu não podia imaginar. Se tudo... Às vezes eu paro, fico assim em casa. Nossa, se tudo isso que eu vivo fosse há 15 anos atrás, né? Que é quando eu comecei a beber, fumar e me drogar, etc e tal. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, o quão grande, mas quão grande eu digo assim, humano, sabe? Quantas pessoas a gente teria arrastado pra Deus, sabe? A gente não, eu, né? Mas assim, o tempo é agora, né? E que bom que teve esse tempo também, porque a possibilidade de se reencontrar, né? O encontro é isso. Existe a Vanessa antes do acidente, existe a Grazi antes da doença, e existe nós aqui agora, né? Quantos anos se passaram do acidente, né, Van? Isso. Só que eu demorei muito para cair a ficha, muito. Né? Como que foi? Você teve terapia? Né? Porque assim, na verdade, quando eu voltei, quando acabou as cirurgias, tal, que aí você começa a procurar emprego, né? E você começa a reparar que as pessoas te olham com indiferença, porque a expressão, o rosto não passa mais credibilidade. É diferente. E até se você, igual eu falo assim, não, eu sou simpática, né? Eu sou comunicativa, eu sei que eu sou. Mas ninguém quer colocar uma pessoa com uma cicatriz no rosto para recepcionista. Como cartão de visita, né? Não dá. Ninguém quer, porque para as outras pessoas é estranho, né? E como foi para você aceitar isso? Então, aí aonde eu digo Porque como tem o Deus outro e tem a maravilhoso. gente, não é verdade, amiga? Como Deus é maravilhoso em tudo isso, porque como eu era uma criança muito arteira, e eu vivia com galo na cabeça, joelho ralado, essas coisas, então, na minha cabeça era igual quando eu era criança, ia passar um tempo e ia voltar tudo ao normal. Eu não tinha essa noção que o rosto ia ficar, assim, deformado ele não tá mais, mas que ia ficar diferente para sempre. Demorou muito para cair a ficha. E quando caiu assim, acho que Deus já tretara a gente. Hoje eu aceito, né? Eu não tenho, igual eu falei, não tenho vergonha das cicatrizes, né? Me doeu muito ter ouvido algumas coisas pesadas. Como, por exemplo? Né? O fato de eu estar na cama e a pessoa falar, você só fica aí deitado o dia inteiro pedindo as coisas na mão. Eu não tinha outra opção. Mas você ouviu isso? E eu ouvi que eu tava feia, que eu tava zoada, sabe? Isso doeu muito. Você respondeu? Chegou a responder? Não respondi. Não cabe, né? Não cabe. Até porque acho que a gente fala aquilo que o coração tá cheio, né? Cheio. E assim, às vezes demora As pessoas pra ali cair não a estavam nem te ficha. enxergando, né? Quem Não falou isso, sabe. na verdade. E eu demorei pra perdoar. Uhum. Demorei. Eu fiquei com uma mágoa, com uma dor, um rancor muito grande. Mas hoje em dia eu aprendi, eu falei, eu tenho que perdoar, senão é eu que vou pro inferno, né? Dá licença, pô. E aí a sua fase da terapia foi mais ou menos aí também, E né? eu penso assim, se eu sou amor, Deus me amou tanto, por que eu vou me apegar a isso? Exato. Que é Né? do outro. Porque Jesus sofreu tanto também, coisas muito piores, ele perdoou. Né? Então eu peço a Jesus para me ensinar também a ter esse amor, para não enxergar as pessoas com maldade. Grazi, essa coisa do que os outros falam, como é pra você isso? Não, assim, graças Já a chegaram a Deus. te ofender Não, nunca chegaram a me ofender. por conta da cadeira, Não, nada? graças a Deus, pelo menos assim, na minha frente. Mais uma coisa em Não. comum, vocês são super simpáticas, né, as duas. Ai, ela é
linda. A gente somos. A gente Faladeiras. Não. Ó, já aconteceu de eu levar minha filha no médico, eu pedi pro moço, posso, tira o cone pra eu tarar? Ele falou assim, essa vaga é preferencial. Aí eu mostrei a carteirinha, porque eu tenho prótese no fêmur, prótese não, placa, né, no fêmur, tudo. Então eu tenho carteirinha de estacionamento de deficiente, tudo. Uhum. Aí ele pegou, tirou o cone, eu tarei o carro. Eu tirei a DD do carro. Quando eu entrei, eu ouvi ele falando pro outro assim: ela tem cara de deficiente mesmo. Aí eu entrei, Cara de passei. deficiente. Isso, entrei, passei a DD em consulta médica e fui embora. Levei ela pra creche e fui pra casa. E depois, lá fazendo comida, que eu falei: nossa, olha o que o cara falou. Falou. E ele falou pra eu ouvir. Sim. Mas e daí? Se tem cara de deficiente, se não tem, se é deficiente, se não é? O Se é respeito preto, se é é o branco, se é mesmo. amarelo, né? A gente respeita todo mundo da mesma forma. É gente. Não, e eu ainda falo bem assim. Hoje em dia, logicamente, se Deus for da vontade de Deus, que Deus me cure pra me voltar a andar. Mas eu passo na frente de todo o povo, fica ferrado, né? Hoje em dia eu passo e falei, nossa, eu não consigo enfrentar a fila que o povo enfrenta. A gente tem muita prioridade nas coisas. Mas graças a Deus, assim, eu nunca chegaram em mim e falaram assim, Eu já não. ouvi Sabe que eu graças- ando muito com ela, né? E o povo faz até passarela pra ela. Bota Ah. tapete vermelho. Não. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Merece, merecido. Não, uma vez no correio, é sempre vazio. Justo aquele dia tinha fila dobrando a esquina. Ah, Na hora que eu vi aquela fila, eu só peguei a caixa e o bilhete único especial. Passei na frente de todo mundo, falei, moça, tem fila preferencial? Ela falou, não, mas fica aqui que eu te atendo. Aí tinha duas menininhas de barriguinha de fora, sabe aquelas meninas bem bonitinhas, assim? Aí uma olhou pra outra, se todo mundo for passar na frente agora, a gente não sai daqui nunca. olha só. Eu só pensei assim comigo. Eu não vou ficar me explicando. Não cabe a mim. Só que eu acho injusto. Eu, que só na perna eu tenho 6 cirurgias, pegar a mesma fila de uma pessoa que não tem nada. Mas você falou? Não falei. Eu falei só pra. Eu comentei com a moça do Você é caixa. que nem eu. Não, eu comentei com a moça do caixa, mas eu não arrumo confusão. Você é que nem eu também não Não sou arrumo. de- Vamos embora não, sem não, confusão, né? Não. E muito legal, assim, porque eu sou catequista da Paróquia São Luís Que Gonzaga. legal. Um beijo pras meninas, Ceci. O padre mandou fazer uma rampa lá, porque não tinha lá no centro catequético. Demorou, demorou. Mandou. Tá? Ai, foi tudo de bom. Então, é assim, são essas coisas que a gente vê, sabe? Gente, pra finalizar, o encontro pra vocês. Uma palavra. Pode ser 2? Pode. Aê! Ah, Não, só para resumir bem assim, né? Eu sempre gosto de deixar essa mensagem para as pessoas, para dar valor às pequenas coisas da vida. Se você anda, Dar se você valor. fala, Uhum. se você bebe água, se você se Se alimenta, você abre o olho, né? se você tem De consciência. manhã. Porque quantas vezes a gente está na cama de UTI e não tem consciência das coisas. É verdade. Então, agradecer a Deus as pequenas coisas. Não espera acontecer algum acidente, algo tão assim estrondoso para agradecer as pequenas As coisas pequenas que Deus coisas faz na sua Que vida. são gigantes. Né? Sabe, esse fato de poder pegar aqui o copo de água, sabe, agradece. Matar a sede. Então eu falo assim, agradece a Deus por tudo. É a mensagem que eu sempre A gratidão, procuro né? deixar. Dar valor. eu ia falar isso, a gratidão, o encontro. É a gratidão. A gratidão por tudo, assim, e por a gente poder expressar os nossos sentimentos e as pessoas valorizar mais, sabe? Tudo que tem, valorizar tudo, sabe? E colocar Deus sempre em primeiro lugar. É isso, minhas amigas lindas meninas. Eu falo assim, eu não sei o porquê que Deus escolheu apenas eu para sobreviver desse acidente. Não faço ideia. Mas eu não reclamo, eu não questiono. Porque os planos de Deus são bem maiores que os nossos. É verdade. Olha, aqui no encontro, eu tenho a possibilidade de viver histórias incríveis.
né? E a nossa história, ela sempre se constrói com a história das pessoas que estão ao nosso redor. Vejo em vocês muita força, né? Vocês tiveram uma luta, lutaram como gigantes, né? Faltou o ar, faltou o chão, mas vocês estavam lá, sobretudo, né? E mesmo sem voz, sem movimento, sem nada. Eu sou muito grato, né, de ter vocês aqui hoje. Muito obrigado mesmo por esse momento incrível, por estar registrando a história de vocês aqui no encontro. Eu fiz o convite e prontamente elas aceitaram, né? Dentro da minha vida e dentro do encontro, dentro de tudo, eu conheço muita gente, assim, sabe? De força, gente. E que precisa passar essa mensagem, sabe? Aquilo que eu falei no começo, somos muito além do superficial. Eu, por exemplo, eu me via só como uma capa, né? Por fora. E eu não sabia o que tinha aqui dentro, qual era o tamanho da força, né? Olha o tamanho da força dessas meninas, dessas mulheres. Olha aonde elas chegaram, não é verdade? Então eu agradeço muito. A minha palavra é gratidão, também é amor, né? Amo vocês demais. Obrigado mesmo por me proporcionar esse encontro com a vida. Quando eu escuto vocês falando, eu lembro que a vida é bela, A vida é dela. né? A vida É pra viver. é pra viver, A né? vida é pra Dentro viver. desses encontros aqui, ó, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima Tchau. com Tchau. muito mais. Tchau, tchau. Tchau.